o vereador de Teresina pelo Partido dos Trabalhadores, João Pereira, que está aqui conosco. Vereador, muito boa tarde para o senhor. A gente já começa falando daquela situação um pouco delicada que ocorreu com o senhor nos últimos dias aqui na capital, onde sua residência foi invadida, o senhor chegou a ser refém dos bandidos. Após uma semana, como é que está a situação? Já caiu a ficha? Já conseguiu voltar à normalidade? Até mesmo seus filhos que presenciaram esse momento de pânico e terror no interior da sua casa. Boa tarde, Matheus Oliveira. Boa tarde, Helder Felipe. Quero aqui agradecer aos dois colegas pela oportunidade. Mandando aqui abraço a todos os ouvintes do programa da TV Meio, né, no rádio, nos meios de comunicação. Quero dizer que foi uma madrugada de muita angústia e terror. Se acordar aí por volta das 4 horas da madrugada, sua casa invadida por um bando, onde todos eles armados, encapuzados por sua metade, e aí tocando todo o terror que acredito eu que quem passou por isso sabe que exatamente eu passei e toda a minha família. Então eu coloco aqui como uma página virada. Nós temos que seguir a vida, nós temos que acreditar que situações como essa não vai mais acontecer e, claro, a gente se cercar de toda a segurança necessária, não só a mim, como também a minha família. E, claro, isso também termina sendo também um aprendizado para que você tenha mais, digamos assim, mais cuidado com a sua segurança pessoal, não só sua, como de todos os familiares. Vereador, eu queria saber como é que era a sua visão da segurança pública de Teresina antes desse episódio, como é que é agora? Mudou alguma coisa em relação à sua visão? Olha, a gente sabe que os aparatos policiais eles estão muito fortes, né? Se você olhar o aumento de policiais nas ruas, aumento de viaturas, blitz, não é todo dia operações em determinadas áreas da segurança para combater a criminalidade, mas não é isso, né? A gente tem que fazer com que a institucionalidade governamental também trabalhe por outro lado. E o que é isso? É levar políticas públicas para as nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes, para o adolescente, para que a gente tenha uma juventude com mais oportunidade. Notadamente que a família ela também tem um papel fundamental nesse processo. Não dá mais para a gente não fazer essa junção de força familiar, institucional e, claro, também do aparato de segurança pública para reduzir esses índices de violência. Eu aposto e acredito que essas ações permitirá daqui uns anos a gente ter uma geração, digamos assim, menos violenta do que acontece hoje. Se você pegar os dados, não é, da população carcerária nos últimos anos, você vai ver que todos eles têm aí até 22 anos. Nos últimos anos esses índices aumentaram muito e a gente tem que trabalhar a redução. E aí começa na primeira infância, criança tem que ir para creche, criança tem que ter creche para estudar, não tem vaga, tem que ter vaga. O gestor, os gestores, os parlamentares, eles são responsáveis por gerenciar os recursos que todos nós pagamos. Então tem que ter prioridade na primeira infância. Se assim a gente, os órgãos públicos entenderem, nós vamos ter aí uma sociedade menos violenta. Vereador, saindo dessa página, que é um assunto que o senhor quer esquecer, a página virada, a gente vai entrar aqui na sua vida pública, né? O João Pereira, para quem não conhece, ele tem uma trajetória dentro do Partido dos Trabalhadores, trabalhou inclusive com o já falecido deputado estadual, o deputado federal Assis Carvalho, e conseguiu, depois de um trabalho intenso aqui na capital Teresina, chegar à Câmara Municipal. Quais são as propostas que o senhor pretende apresentar naquela casa, que inicia os trabalhos a partir de fevereiro, dia 4 de fevereiro desse ano de 2025, vereador? Olha, meu amigo Matheus e Felipe, nós estamos... eu venho de uma caminhada, aliás, dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais há bastante tempo. Eu tenho 28 anos de vida pública. Então, toda essa minha experiência eu quero agora utilizar no Parlamento Teresinense, pegando aqui alguns pontos que eu considero importantes. Hoje mesmo, nós preparamos requerimentos e vamos apresentar amanhã
que trata da questão da ampliação das creches em Teresina, sendo a primeira, nós solicitamos em requerimento que seja no centro de Teresina. A outra é a implantação de um centro de atenção à saúde infantil em Teresina. Nós somos uma capital de aproximadamente 1 milhão de habitantes. E todas as nossas crianças que precisam do serviço público funcionando, eles são obrigados a ir para determinadas UPAs, nossas crianças, ou UBS. O que acontece hoje? Cada paizinho de família ou mãe que precisa levar seus filhos para um atendimento, eles são obrigados a se deslocar para determinados pontos. Hoje, o que eu defendo e estou apresentando é que a gente crie um centro de referência e atenção à saúde infantil em Teresina. Não é criar um novo espaço, não é criar um novo prédio, não. É pegar um desses hospitais que já existe e transformar num centro de referência e atenção à saúde infantil. Como também estou trabalhando e já demos os primeiros passos para que a gente zere essas filas de mães que precisam colocar, aliás, que as mães precisam colocar seus filhos na creche e não tem aonde colocar. Por exemplo, as comerciárias. Vou citar aqui um exemplo. Os comerciários recebeu só de comerciárias mais de 300 pedidos de vagas em creches no centro. Sabe quantas vagas foram oportunizadas? Menos de 20. Então, assim, como é que eu vou ter uma sociedade melhor lá na frente se as nossas crianças não estão indo para a escola na idade certa? É 15 vezes menos, né? Perfeitamente. Então, o que é que nós estamos defendendo aqui? Que seja criado, não é, vagas, que sejam criados oportunidade para essas crianças irem para a escola, pegando os espaços, os prédios públicos que já existem lá, pode adaptar perfeitamente para montar essas novas creches, e aí entra a parceria do governo estadual, do governo federal, porque temos que juntar força. O palanque já terminou. Esse é o momento da gente unir força e resolver o problema dos teresinenses, porque é de todos nós o problema. Não é só do prefeito, é do parlamento teresinense, é do parlamento estadual, porque nós estamos na capital, é do parlamento federal, dos senadores, e não tenho dúvida nenhuma. Com essa sensibilidade, nós iremos atuar para que possa reduzir esses índices hoje, que é muito grande. Crianças querem ir para as creches, os pais querem colocar, mas não tem vaga. E um outro projeto é sobre o ISS. Nós temos que discutir hoje a divisão de tudo que a gente arrecada. Não tem sentido hoje esses recursos serem livres. É preciso você colocar em lei que um percentual do que é arrecadado, ele seja gasto em algumas áreas, como por exemplo, eu volto aqui a dizer de novo, a questão da educação infantil, como por exemplo, a questão da saúde infantil, como por exemplo, a questão da geração de emprego e renda para a nossa juventude. Nós temos aproximadamente 150 mil jovens em Teresina querendo uma oportunidade de emprego e não tem. Então, nós vamos discutir sobre esta lei que nós iremos apresentar. Já a nossa equipe técnica já está estudando, estamos vendo a legalidade, se isso de fato é um papel do parlamento, do vereador apresentar esta lei, mas eu quero me debruçar muito sobre a divisão do bolo arrecadado, que é o ISS, que é tudo que a gente paga de imposto para a prefeitura. E outro ponto é as taxas. Nós já começamos a conversar sobre isso com a nossa equipe, porque as taxas, elas não são leis, são um grupo de homens e mulheres do executivo que se juntam e dizem, olha, nós vamos cobrar determinadas taxas. Muitas destas taxas, elas são altíssimas. Eu vou citar aqui um exemplo agora. A água de Teresina, ela está cobrando umas taxas fora da realidade salarial de 70% dos teresinenses. Um exemplo disso, eu recebi agora um talão de água da Dona Maria, que veio R$ 1.200 e ela pagava, no mês passado, ela pagou apenas R$ 180 e veio agora com vencimento no dia 20 de R$ 1.200. Você vê claramente que uma família que recebe um salário mínimo não tem condição de pagar. Portanto, quero discutir este tema com muita responsabilidade, com muita seriedade, porque envolve toda a nossa sociedade. É preciso a gente se debruçar sobre estes temas com muita, digamos assim, com muito compromisso, para que de fato a gente possa atender, sobretudo, aqueles que mais precisam do serviço público. Por isso,
O nosso mandato será totalmente voltado para que os teresinenses se sintam, de fato, tendo serviço público e, claro, os gestores, os secretários que fazem parte da gestão, os superintendentes, tenham a sensibilidade, eu não tenho dúvida que terá, porque nós, todos os 29 vereadores, nós estamos de mãos dadas para ajudar os teresinenses a ter o serviço público de qualidade, sobretudo na saúde, que hoje é um gargalo enorme que os teresinenses estão passando. Eu já ia lhe questionar sobre isso, vereador. Saúde e o lixão também, né? O lixo, o recolhimento do lixo, transporte público também, estão entre os principais pontos considerados urgentes de se resolver. É preciso essa união aí dos parlamentares com a prefeitura. Olha, eu não tenho dúvida, se vou falar aqui do meio ambiente. Os Estados Unidos, uma boa parte, está pegando fogo, porque não cuidaram do meio ambiente. Você vê grandes atores internacionais, a gente já assistiu vários filmes e vê a casa deles pegando fogo. É um exemplo clássico de que lá não estão cuidando do meio ambiente. Aqui a gente tem que cuidar. E o parlamento, meus queridos amigos jornalistas, ele tem um papel fundamental, não só na aprovação de leis, mas também ter o cuidado na divisão dos recursos públicos para ser gasto em determinadas áreas. Nós temos 2 rios, Puti e Parnaíba, várias lagoas, mas não estão sendo cuidados. Se você olhar, não tem nenhuma política pública hoje, e eu não quis dizer aqui porque eu quis focar no início mais nessa questão da primeira infância, mas assim, nós não temos uma política pública voltado para manter digamos assim, o nosso manancial de água. Porque a gente também pode manter e pode transformar, inclusive isso, em turismo, inclusive em áreas que pode gerar emprego e renda se a gente cuidar dos nossos 2 rios. E os lixões, é uma realidade da nossa capital, não tem cuidado, a população também tem que entender que ela tem um papel fundamental, não tem sentido, cada rua, cada esquina tem um lixão. Isso também... A população ela é responsável por isso, e ela tem que entender que ela tem uma responsabilidade. Os gestores têm, mas também a população ela tem que cuidar também do seu lixo. E aí, nesse sentido, a gente vai apresentar um projeto de lei, pegando como experiência a lei da minha querida amiga Rosário Bezerra, que tratava do lixo zero. No momento a gente vai apresentar. Vereador, para a gente finalizar, no seu primeiro discurso já eleito, discurso de posse, gerou uma certa polêmica, né? Eu tenho 2 questionamentos para fazer ao senhor. O senhor se arrepende da forma que o senhor conduziu aquele discurso, porque gerou uma certa uma falha de comunicação em algumas pessoas, inclusive dentre companheiros seus de parlamento, né? Que acabaram vindo às redes sociais e ficaram incomodados pela sua postura lá na sua posse. O que o senhor tem a comentar sobre esse episódio que aconteceu no início do ano? Olha, não me arrependo nem um pingo. E se tivesse que fazer o discurso, eu faria novamente. Fui lá representando a minha bancada de 7 vereadores do Partido dos Trabalhadores. O que eu fiz naquele dia? Apenas fiz um cumprimento, que inclusive no governo federal já é utilizado, já há grandes debates nos meios acadêmicos sobre o TODES, né? Eu falei TODES porque algumas pessoas se sentem representadas por esta palavra. E aí eu fico me questionando, meu Deus, a pessoa se preocupa com todos, mas não se preocupou que naquele dia 1º de 2025, 1º de janeiro de 2025, todos nós se confraternizamos com os nossos familiares, Natal e Ano Novo, vou ficar aqui um pouquinho mais para trás, mas não se preocupou com 150 mil teresinenses que amanheceu sem ter um café da manhã para tomar. Não se preocupou com a lista que tem, inclusive os vereadores que foram lá, com 50 mil pessoas que existem na fila para fazer cirurgias. Dentre elas, a metade são crianças. Então essas pessoas não tiveram o mínimo cuidado de se preocupar. O que é que eu, para encerrar sobre esse tema, as pessoas uma boa parte das pessoas são preconceituosas e não tem mais espaço para isso. A gente tem que entender a sociedade que nós estamos vivenciando. A gente tem que entender o outro. Eu disse que antes de ontem vou reafirmar novamente. O mundo inteiro precisa de amor. O mundo inteiro precisa de paz. Nós vivemos 2 guerras. Uma, que é aquela que os países se juntam e mandam bombardear
outros países. E a guerra digital, que essa é a maior ainda, que as guerras da narrativa. E o outro ponto que eu falei, e reafirmo, eu disse no meu discurso que a bancada do Partido dos Trabalhadores estará à disposição para ajudar, levar aos teresinenses serviço público. E digo e provo. Por exemplo, o deputado Francisco, deputado federal do Partido dos Trabalhadores, que eu coordenei a campanha, colocou 3,5 milhões para a construção de uma nova maternidade na Grande Santa Maria da Codipe. Não é uma ação do parlamentar do PT. Eu disse lá no meu discurso que poderia contar com o governador Rafael, porque nós tínhamos encerrado as eleições, tínhamos descido do palanque, o governador, junto com o secretário de Saúde do Estado, junto com o presidente da Fundação, Charles da Silveira, já conversaram, já fizeram outros entendimentos para poder ajudar a saúde pública de Teresina. Então não há mais espaço para ódio, para rancor. O que os teresinenses querem? É o serviço público funcionando. O que os teresinenses querem? É que as pessoas se juntem para ajudar a Dona Maria, que mora na Vila Santa Bárbara e tem um filhinho com 3 anos esperando uma cirurgia ortopédica. O que é que a Dona Raimunda quer? A cirurgia do seu filho, que espera 6 anos, que o filhinho dela nasceu com as perninhas cambotas. Então, não tem mais espaço para ódio, não tem mais espaço para, digamos assim, esse meia dúzia de gente que quer a todo momento causar discórdia, e quem sofre com isso é cada vez mais o povo. E para citar, eu fiquei imaginando, eu vi lá um comentário de uma pessoa que disse: quem que vai pagar a barraquinha daquela senhora? Eu vi lá, eu conheço, tomei muito café, sou cliente daquela senhora que o cara que assaltou a minha casa passou por cima da barraquinha e bateu lá no pé de manga. Custa R$50 a barraquinha. É o que ela tem. Mas o cidadão não fez um comentário do que aconteceu com a família inteira. 1 hora, cada um com um revólver nas suas cabeças, inclusive uma criancinha de 5 anos. Então, assim, você vê claramente a falta de humanidade nas pessoas, a falta de amor, falta de empatia. E eu disse e repito, vou continuar semeando a paz, o amor, porque eu acredito numa sociedade com mais paz e amor e fraternidade uns aos outros. Só teremos uma sociedade melhor se a gente vestir a camisa da paz e do amor. Fora disso, é uma sociedade cada vez mais violenta.